fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, sim, Senhor, a tua mão está, a tua mão está. Na imensidão do firmamento, no tempo, em todos os momentos lá, a tua mão está. Agora o lá é aqui. Lá, no coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, sim, Senhor. Boa noite, irmãos. E hoje vamos estudar o capítulo 9 do Apocalipse e quero dar a introdução de sempre. Quando a gente lê as profecias, ou lê a própria palavra, toda a revelação da verdade vem da própria palavra. Eu gostaria de evitar a palavra interpretação, porque a palavra interpretação carrega junto o sentido da pessoa colocar na leitura o seu entendimento particular, né? Isso é perigoso. E também fazer um julgamento daquilo que entendeu, né? Essa palavra interpretação é muito usada pelos juízes, né? Como interpreta, como ele entende a lei. Então, às vezes, diferentes juízes interpretam de uma maneira diferente a lei. Numa causa, isso acontece muito nas causas trabalhistas. A mesma causa, um juiz pega, interpreta de um jeito, às vezes outro juiz interpreta do outro jeito. E agora a gente vê até a bagunça do sistema judiciário mundial está caindo nesse erro. Cada juiz interpreta de um jeito a própria lei. Então, a palavra interpretação ela é perigosa quando a gente lê as escrituras e quer formar um juízo. Não pode. A gente deve ser honesto, sincero e humilde diante de Deus, para quando ler as profecias, ou ler a escritura, qualquer parte da Bíblia, a gente orar ao Senhor para Ele dar um entendimento correto, para Ele trazer a revelação correta daquilo que Ele quer dizer. Amém? Bom, com esse espírito, então, a gente pode ler as profecias. Ou esse espírito da profecia, em primeiro lugar, quando a gente lê também as profecias, a gente não deve ter curiosidade de querer saber tudo sobre o futuro, sobre o que acontece. O próprio Jesus disse, nos ensinou que a gente não deve ficar preocupado com tempos e épocas que as coisas vão acontecer, que o Pai guardou para o seu exclusivo conhecimento. Tá? A primeira coisa que as profecias querem nos trazer é consolo, quer mostrar um Deus que se importa com o mundo, com a humanidade, com a salvação das pessoas, um Deus que se importa em nos proteger do mal, um Deus que nos ama, né? Um Deus que está atento aos acontecimentos na Terra. E nada que acontece sem a permissão dele. Mesmo que Satanás tenha o seu poder, mas o poder é limitado, ele só age
debaixo da concessão de Deus. Amém? Bem, outra coisa aqui esclarecer é a linguagem figurada. A linguagem figurada, muitas vezes, é difícil de entender, mas ela traz uma verdade absoluta. A linguagem figurada, às vezes, é difícil de entender, mas não quer dizer que a gente pode interpretar como quer, né? A gente deve buscar a revelação do Senhor, porque ela traz uma verdade. Amém? Então, hoje nós vamos ler o capítulo 9. Primeiro a gente vai ler todo o capítulo, depois a gente volta ao início para meditar sobre a leitura que a gente fez. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 9, versículo 1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira a saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento dos escorpiões quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja. Na sua boca havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. E tinham também cabelos como cabelos de mulher, e seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho de suas asas era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão na cauda. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram, então, soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e na sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terceira parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Amém. Esse capítulo é a 5ª trombeta, né? E vamos agora meditar desde o versículo 1 de novo. Vamos lá. O 5º anjo tocou a trombeta, lembrando que é um sinal. Lembram? Trombeta, onde é que é usada a trombeta aqui na Terra?
nos exércitos. Antigamente não tinha rádios, telefones, comunicadores eletrônicos, não tinha essas coisas, né? Então, como é que eles faziam para se comunicar? Como é que o general dava uma ordem para um quartel grande? Usavam uma trombeta. Então, a trombeta tinha um linguajar, sons que dizia vai, vem, para, ataca, né, recuar, avançar, etc., etc. Então, a trombeta é um comando do céu. Então, vem um comando, o quinto comando, e esse anjo que tocou a quinta trombeta, que deu o quinto comando, o quinto anjo tocou a trombeta, quer dizer, deu o comando, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, uma estrela caída do céu na terra. Então, obviamente, isso aqui está falando de um demônio. Estrela caída, né? Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e, com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Aqui nós temos uma linguagem figurada. Eu já falei que pessoas que interpretaram isso literalmente. Tem muitas interpretações, de novo. Interpretação, tem que ter revelação, né? Interpreta como se isso fosse literal. Saiu do poço da abismo, fumaceira, encheu a terra de fumaça, escureceu o sol e o ar. É uma linguagem figurada. O que a fumaça faz? A fumaça, ela escurece. Escureceu o sol. O que o sol nos traz? Luz. Quando sai o sol, tem a noite, que a gente não enxerga nada. Quando sai o sol, a gente enxerga tudo. A luz tem essa característica, nos fazer ver. A luz, na Bíblia, é usada também como símbolo da verdade. Então, essa fumaça que saiu do abismo, ela escureceu a verdade na terra. Escureceu o ar. O que o ar representa na Bíblia? O ar na Bíblia representa, da onde que eu tiro isso? Da própria Bíblia. E quando houver um sinal, como Paulo fala, que nós vamos encontrar Jesus nos ares. Lembram? Quando fala da ressurreição, do final dos tempos, do dia da ressurreição, os vivos subirão primeiro, depois os mortos ressuscitarão e terão um encontro de Jesus nos ares. O que é o ar na Bíblia? O mundo espiritual. Então, o que essa fumaça fez? Ela escureceu a verdade e a espiritualidade na terra, né? Essa revelação é da própria Bíblia. Sol, luz, verdade. Ar, espiritualidade. Então, essa fumaceira, ela escurece na terra. Ela não acaba com a verdade. Não acaba com a vida, com a espiritualidade. Ela escurece, prejudica. Amém? Esse demônio. Também da fumaça saíram gafanhotos. Essa fumaça mal intencionada que prejudica a verdade e a espiritualidade, saíram gafanhotos para a terra. Gafanhoto é um devorador, ele é símbolo de destruição, de desordem, de desequilíbrio. Então, essa quinta trombeta, essa ordem que veio, Deus permite que esse demônio não faça tudo isso. E também foi-lhe dado poder como o que tem os escorpiões da terra. O que o escorpião representa na Bíblia? Dor, sofrimento. 4. E foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Olha só que lindo versículo. Mostra que o próprio demônio tem limites para agir. Porque foi-lhe dito, olha de novo o versículo 4, que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Fronte, as pessoas pensam, vai ter um chip. Eu não sei de onde é que saiu essa coisa de chip. Não tem na Bíblia nada que aponte para isso. Então se espalhou na interpretação, alguma interpretação por aí, nem sei qual é direito, onde é que surgiu esse chip, né? Mas que vai estar plantado na testa ou na mão. Não,
Não é isso que fala, a Bíblia não aponta para isso. Não tem nada claro na Bíblia que diga que isso é uma coisa eletrônica do futuro, né? Essa marca na fronte é mente. Então, é a marca de Deus na mente dos dele. Quando ele vai plantar na nossa mente a verdade, revelação da verdade, da salvação, da fé, da esperança que vem do alto. Essa marca de Deus para os dele é na mente, né? Quando eles vão conseguir entender a verdade, amar a verdade, é aqui dentro. Essa marca é na fronte, significa isso. Isso também está, a fronte, no sentido de mente, está lá em Ezequiel, falando na mente deles, na fronte e depois na mente deles. Podem ler lá em Ezequiel, se não me engano, capítulo 3. Agora estamos no 5, versículo 5. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Então, Deus permite um tormento para as pessoas que não têm o selo de Deus, a marca de Deus na mente. É a verdade que Deus planta aqui dentro nos dele. Foi-lhes também dado que não os matassem, não era para matar, é só para atormentar durante um tempo limitado, não é para sempre também. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, sofrimento, dor. Versículo 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Puxa, que está dizendo que a coisa é extrema, né? Vai ter gente que tem um desejo de morrer. 7. O aspecto dos gafanhotos, aqui o gafanhoto representa o quê? Demônio, destruidor, né? Era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Agora vem uma descrição aqui terrível. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. Olha só, era uma coisa que queria se parecer, né, uma autoridade. Quem é que tem coroa de ouro? O Senhor, que tem uma coroa de ouro. Então, aqui eles queriam parecer seres divinos, de Deus, mas eram falsos. Eles queriam parecer isso. E o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como o cabelo de mulher, olha, né? E os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o barulho das suas asas era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Quer dizer, esse ataque satânico que foi iniciado na quinta trombeta é uma coisa terrível, barulhenta no mundo espiritual. E tinha uma falsidade nessa ação, como que para as pessoas pensar que isso é algo que vem de Deus, mas aqui aparece como parecendo coroas de ouro, mas não eram. Então pareciam que queriam parecer seres celestiais de Deus, mas não eram. 10. Tinham ainda cauda como escorpião e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. O escorpião ele usa a cauda para ferir, né? Mas por um tempo, não é para sempre. Depois a gente vai ver essa cauda, o que ela significa um pouco mais adiante nesse capítulo ainda. Versículo 11. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Abaddon e Apolion significam destruidor. Então eles tinham um rei, eles tinham um comando, esses demônios, que era quem? O destruidor. O próprio Satanás era o rei deles, desses anjos. O primeiro aí passou. Eis que, depois dessas coisas, vem ainda 2 ais. E agora vamos à 6ª trombeta, o 6º comando do céu. O 6º anjo tocou a trombeta, deu comando, e ouviu uma voz procedendo dos 4 ângulos do altar de ouro. Agora, a voz vem do altar de ouro, de Deus, que se encontra na presença de Deus. Então, olha onde vem a ordem, deixando os demônios agirem. Olha que consolo esse livro traz. Ou seja, o próprio ataque satânico que vem para a Terra é
uma permissão de Deus. Nada que Satanás e os demônios fazem sem a autorização do nosso Deus. E isso é um castigo para os homens descrentes. Logo, logo abaixo nós vamos ver por que Deus permite esses flagelos. 14. Então saiu uma voz de comando do altar de Deus. 14. Dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Atados quer dizer impedidos, né? Impedidos. Espera um pouco, agora estavam impedidos, agora solta. 15. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Será que essa morte física? Eu não sei. Agora eu vou dar uma opinião, tá, pessoal? Uma opinião. Me parece que é uma morte espiritual. Mas vamos lá. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. 20 milhões aqui, né? Eu vi o seu número. Assim, 17 agora. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Fogo, fumaça e enxofre. O que o fogo faz? Queima. A fumaça encobre. A fumaça, ela encobre, ela escurece, como já vimos, escurece a verdade, escurece a espiritualidade na terra. E o enxofre é usado lá em Sodoma e Gomorra, né, no Mar Morto. O enxofre representa destruição por causa do pecado. Sempre que há pecado, Deus permite enxofre sobre aquela localidade para destruição. Versículo 19. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente e tinha cabeça, e com ela causava um dano. Olha só. A força dos cavalos estava na sua boca, as mentiras, né? O que a boca faz? Fala. A força destruidora estava nas mentiras e na sua cauda, porquanto a sua cauda parecia uma serpente, lembrando Satanás. E tinha cabeça, tinha um comando, e com ela causava um dano. Com a cauda. Com a cauda causava um dano. Então, esses demônios, eles tinham, a força deles estava na boca e na cauda. A força da mentira e a força da cauda, que causava dor, sofrimento, tormento, como do escorpião. Mas ela parecia uma serpente aqui atrás, né, que a serpente representa Satanás na Bíblia. E tinha uma cabeça, tinha um comando. Vamos lá, versículo 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram. Aqui já parece que a morte é física, porque uns ficaram vivos, outros morreram. Não é verdade? Outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Aqui mostra que o castigo visa ao arrependimento. Agora, atenção. Tem uma coisa aqui muito interessante aqui nesse versículo. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar demônios. Alguém pode dizer assim, mas peraí, tem gente que adora demônios no mundo? Talvez, uns poucos. Não. Todos, olha só. O que é adorar? Adorar é admirar intensamente, é uma admiração extrema a alguém. Quando essa admiração ela é absoluta, isso vira adoração. Como nós temos com o nosso Deus. Nós admiramos Deus, porque nós sabemos da virtude dele. Nós admiramos Jesus, o virtuoso, o verdadeiro, o misericordioso, o amoroso. É cheio de virtude, é tudo virtude
Toda a fonte da vida está nele, da verdade, da bondade, do amor, da misericórdia, do perdão, da salvação. Né? Então, nós vemos tanta virtude em Jesus que nós o admiramos tanto. Isso é a nossa adoração. Adorar é isso, é admirar, é reconhecer a grandeza, a soberania, a virtude, e a gente olha e admira e adora. Consciente. Agora, e as pessoas descrentes que zombam de Deus? O que eles admiram? Eles admiram o mundo, o feito do ser humano. Eles admiram a tecnologia, admiram o conhecimento, admiram a tecnologia, o celular, a máquina, o avião, o desenvolvimento da medicina, das artes, das construções, da cultura, da economia, da riqueza, a terra abastada de coisas. Eles admiram isso. Isso é feito de quem? Dos homens, das pessoas. E a gente sabe que as vontades de Deus e a vontade de Satanás na terra é operada por pessoas. A vontade de Deus é operada pelos filhos da obediência. E a vontade de Satanás é operada na terra pelos filhos da desobediência. E a gente sabe que esse sistema de coisas, a Bíblia chama de Babilônia, porque onde a vontade de Deus não acontece. Mas a maior parte da humanidade admira esses feitos e enxerga a solução dos males da humanidade nessas coisas inventadas pelos homens grandiosos do mundo, muitas vezes sob a inspiração de Satanás. A gente olha as redes sociais, o que elas causam? É o pecado que elas carregam junto. Porque a tecnologia traz de facilidades, mas também de coisas ruins, escravizando a humanidade. Então, tudo isso é um sistema, né, inspirado pelo mal, traz junto, sim, tecnologias, facilidades, coisas fascinantes, sim, mas traz também junto, carrega uma escravidão, um sofrimento, e as pessoas admiram isso. Então, essas pessoas que negam ao Senhor e admiram essas coisas são adoradores de quem? São adoradores de quem? Muitas vezes sem saber. Embora na terra tenha pessoas que adoram Satanás conscientemente, mas tem adoração inconsciente, simplesmente adorando o mundo e as coisas do mundo. Isso é uma adoração a quem inspirou tudo isso. Amém? Então, os homens, mesmo com esses flagelos, mesmo com o sofrimento, eles não buscaram ao Senhor. Sabe, puxa vida, será que... E Deus nisso tudo? Deus nos salva, como alguns crentes. Isso é um privilégio. Ser crente é um privilégio, é o maior presente que alguém pode ter na vida, é conhecer o Senhor, passar a crer na sua palavra e adorá-lo. Tem gente que não tem esse privilégio. E mesmo com o sofrimento, o homem deveria dizer, puxa vida, socorro, Criador. Socorro, porque a própria natureza, a grandeza da natureza, que é fascinante, ela revela o poder do Criador. Não é obra do acaso. E as pessoas negam a existência de Deus e adoram os feitos do homem, né, numa atitude absurda. Né, e isso desagrada muito a Deus. Para encerrar o capítulo 9, vamos ler o último versículo, 21. Olha só, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, esses pecados, como consequência do desconhecimento de Deus, da desobediência a Deus, acontece toda sorte de pecado. Eles não se arrependem da feitiçaria, da prostituição, né, dos assassínios, de adorar a demônios, os ídolos de ouro, prata, cobre, da pedra de pau, que nem podem ver nem andar. Uma das coisas que mais desagrada a Deus é o desconhecimento de Deus. Deus fica muito desagradado com isso. Ele trouxe flagelo, trouxe castigo para a terra, trouxe sofrimento, porque por causa do sofrimento, muitos acabam apelando a Deus. E o mundo zomba. Ele zomba das pessoas que sofrem e buscam a Deus por causa do sofrimento. Zomba. Mas o sofrimento é uma oportunidade de arrependimento. Mas a maioria
mesmo assim, muitos não se arrependem. Isso que essa parte nos diz. Bom, pessoal, por hoje é isto. Que Deus abençoe a todo mundo e até o próximo estudo. Será o capítulo 10. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz e na graça do Senhor. Amém. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está.